E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá dar prosseguimento às nossas resoluções de questões de concursos. Desta vez para a INB, Indústrias Nucleares do Brasil, para o cargo de técnico em laboratório industrial, prova de 2018, questão aí sobre materiais de construção, onde estaremos falando sobre estrutura atômica. Então, sem mais delongas, vamos lá para a questão. E lembrando o seguinte, que você pode estar também acompanhando as nossas atividades diárias através lá do nosso Instagram, onde nós fazemos postagens que com certeza irá contribuir para os seus estudos, tá? Então lá tem muita coisa legal lá que a gente não consegue postar aqui no YouTube, mas vá lá, dá uma conferida. Então vamos lá para a questão. Questão de número 41. Ele fala o seguinte: sabe-se que uma liga de ferro-carbono pode apresentar mais de uma maneira de organização estrutural entre os átomos e que por essa razão existem o ferro alfa, o ferro gama e ferro delta, que ocorrem em temperaturas e quantidades de carbono diferentes e são alotrópicos, ou seja, são formados pelo mesmo elemento químico, mas possuem características diferentes. Essa característica é de grande importância nos processos metalúrgicos. As figuras a seguir apresentam micrografia dos três tipos citados de alotropia do ferro e diferentes esquemas de estrutura atômica. Então, nós temos aí a representação da ferrita, ferro alfa, austenita gama e ferrita delta, né? E embaixo ele apresenta as estruturas, né? Nós temos inicialmente a estrutura CCC, que é cúbica de corpo centrado, CFC, que é cúbica de face centrada, e HC, que é hexagonal compacta. E ele fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre a fase do ferro e a sua estrutura atômica, né? Então ele quer saber três fases do ferro e as estruturas que irão corresponder a essas três fases, né? Então ele nos apresenta aí quatro alternativas, né? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né, para que a gente consiga resolver essa questão. Bem, ele já falou inicialmente sobre alotropia, né, que consiste justamente ali na alteração da estrutura cristalina devido a variações da temperatura e também da pressão. Exemplos de materiais, nós temos o ferro, o titânio e carbono, né? Por exemplo, o grafite e o diamante, eles possuem os mesmos elementos, tá? Os mesmos elementos químicos. O que diferencia um do outro é justamente a temperatura em que eles são submetidos e também a pressão, né? São os mesmos elementos, porém, submetidos a temperaturas e pressões distintas, vão produzir materiais diferentes. Associando-se à alotropia, à deformação plástica, né, podemos citar ali dois processos de conformação que podem ocorrer dependendo do material utilizado, por exemplo, o forjamento e também na laminação a quente. Portanto, nestes processos deve-se controlar a temperatura para não ocorrer mudança na estrutura cristalina em uma parte da peça, enquanto o restante mantém com a estrutura cristalina inicial. Então a gente deve controlar a temperatura justamente para que não ocorra. Imagine um material que você vai utilizar com estruturas cristalinas distintas ali ao longo desse material. Consequentemente, você terá propriedades, né, diferentes. Um trecho do material vai ter uma determinada propriedade e no outro trecho do mesmo material terá uma outra propriedade. Obviamente, isso poderá gerar problemas futuros para você. Alotropia do ferro, né? Falando do ferro especificamente, o que acontece no ferro, tá? Na temperatura ambiente, o ferro tem uma estrutura cúbica de corpo centrado, tá? Número de coordenação 8, fator de empacotamento de 0,68 e um raio atômico de 1,241 angstrom. E a 910 graus Celsius, né, o ferro passa para a estrutura cúbica de face centrada,
possui um número de coordenação de 12, um fator de empacotamento de 0,74 e um raio atômico de 1,292 angstrom. E a 1394 graus Celsius, o ferro passa novamente para a estrutura cúbica de corpo centrado, né? Aí você me pergunta, o que é esse tal de angstrom? Bem, separei aqui essa informação para você que não sabe sobre isso, até porque é uma unidade não tão usual se você não for estudar ali a física ou química, né? Então, angstrom, né, que é esse A maiúsculo aí com a bolinha em cima, é uma unidade de medida de comprimento que se relaciona com o metro através da seguinte relação, né? Que um angstrom é igual a 10 a menos 10 metros. É a unidade de medida comumente utilizada na física para lidar com grandezas da ordem do átomo ou dos espaçamentos entre dois planos cristalinos, tá bom? Então vamos entender isso através desse gráfico, tá? Onde vai relacionar aí o tempo e temperatura e as fases do ferro. Então, a temperatura ambiente até ali aproximadamente 900 graus Celsius, né? O que nós vamos ter? Nós vamos ter o ferro alfa, né? Também chamado de ferrita, que possui uma estrutura cúbica de corpo centrado. Já acima, ali aproximadamente de 910, 912 graus Celsius, nós teremos o ferro gama, né, também conhecido como austenita, que possui uma estrutura cúbica de face centrada. E já no estado líquido, né, o ferro ele irá passar para uma estrutura cúbica de corpo centrado. É interessante isso, né? Porque ele começa com cúbico de corpo centrado, vai para cúbico de face centrada, e quando ele se torna, já está se tornando líquido, ele volta a uma estrutura cúbica de corpo centrado. Isso é algo muito interessante que acontece no ferro, né? Só que aí nós temos a ferrita delta, né? O chamado de ferro delta. Isso é muito interessante, né? Porque com o aumento da temperatura, a tendência é justamente os átomos se distanciarem. Só que no ferro isso é muito interessante, porque quando ele vai se aproximando ali da fase líquida, os átomos eles se aproximam novamente, formando ali uma estrutura cúbica de corpo centrado, tá? Então, portanto, está correta a alternativa D, que faz a seguinte relação: ferrita alfa, cúbica de corpo centrado, austenita, que é o ferro gama, cúbica de face centrada, e a ferrita, que é o ferro delta, cúbica de corpo centrado. A alternativa D é a alternativa correta, tá bom, pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, também de deixar a sua curtida, né, comentar, compartilhar, deixar as suas sugestões para que possamos auxiliar você da melhor forma nos estudos, tá bom? Pessoal, um forte abraço e até a próxima!